E não me trazerem nem um presentinho. O verdadeiro presente são vocês dois e seus lindos corações jovens. Adoro rasgar a carne e escutar os gritos de desespero e medo. Boa noite! Me chamo Rodrigo, tenho 42 anos e vou contar uma história de quando eu e meu amigo Fábio quase perdemos as nossas vidas porque acreditávamos que a tarda criatura e abisame apenas fosse lenda e nada mais que isso. Ainda por cima, fomos o tardos mal educados e ignoramos todos os avisos que nos foram dados e sinais presentes. Então, já quero lhes dizer também, para não menosprezarem a experiência e conhecimento dos mais antigos, tanto pela questão do respeito, quanto pela questão da vivência mesmo, sabe? A minha amizade com Fábio começou desde cedo, quando ainda éramos crianças. Sempre fomos o tardos amigos inseparáveis. Daquele tipo que se mexe com um, o outro já tá pronto pra se apartar junto, sabe? E não tinha o tardo tempo ruim conosco também. E conforme fomos crescendo, fomos adquirindo o gosto por fazer trias, escaladas e acampamentos. Nós sempre gostávamos muito de sair para uma trilha e ficar 1 ou 2 dias acampados. Normalmente, outros amigos iam junto conosco, sabe? A turma era daquelas inseparáveis. E dessa vez, escolhemos um lugar para fazer um acampamento, o qual guardávamos muitas lembranças boas. A tarda represa do Capivari, que fica em Campina Grande do Sul, a aproximadamente 50 quilômetros de Curitiba. Meu pai sempre nos levava nesse lugar para fazermos uma boa trilha, ter contato com a natureza e de quebra sempre rolava uma pescariazinha muito gostosa enquanto o churrasco não ficava pronto. Então, quando entardecia, churrasqueávamos e já aproveitávamos e montávamos as barracas e virávamos à noite, indo embora apenas no outro dia. É por esse motivo que eu e meu amigo Fábio temos lembranças incríveis deste lugar, sabe? Porém, quando nos tornamos adolescentes, nós nunca entendemos porque meu papai parou de frequentar o tardo Capivari. E meus amigos e minhas amigas, eu nunca me arrependo tanto nessa vida de ter ignorado os avisos do meu papai, porque isso quase custou a minha vida e a do meu amigo. Me lembro muito bem disso, porque foi algo que me traumatizou a um ponto que fica muito difícil de esquecer, sabe? Chego a ter vontade de chorar quando me recordo disso, porque por muito pouco eu e meu amigo quase morremos. Essa experiência traumatizante mexeu comigo de um jeito que eu precisei fazer acompanhamento e tratamentos psicológicos mais tarde. Me recordo muito bem disso, porque eu e meu amigo queríamos aproveitar o feriado que vem acompanhado da época da Quaresma, naquele ano de 1999, quando eu tinha meus 26 anos de idade. Nessa ocasião,
pegamos um bom do feriadão e iríamos emendar o final de semana junto. Ou seja, iríamos poder aproveitar bastante mesmo, sabe? Daria para uma boa trilha pelo Morro do Capivari Mirim, também fazer um camping de pelo menos uns 3 dias, exatamente da maneira como gostávamos. Quando eu comentei com meu papai que iria com alguns amigos chegar para os lados da represa do Capivari, fazer uma trilha, um camping de aproximadamente uns 3 dias naqueles matos e natureza bonita e incrível que tem por ali, sabe? Meu velho literalmente surtou. Se chegou de minha pessoa muito preocupado e me pegando pelas orelhas e gritando, me dizendo: Olha, filho, você sabe muito bem porque paramos de frequentar e de pescar para aqueles lados do Capivari, em Campina Grande do Sul. Não foi nenhuma ou 2 vezes que eu lhe disse isso e que você e seus amigos também escutaram as histórias. Você sabe muito bem o que tem lá e continua agindo como um teimoso, se recusando a acreditar. Só porque você não acredita, meu filho, não significa que não existe, tá? Sim, estou falando do lobisomem que ronda a região do Capivari, desde o rio e a represa até o Morro do Capivari Mirim, bem como uma certa parte da própria cidade. Diversos amigos de pescaria já disseram que quando estiveram lá foram ameaçados pela visita dessa fera maligna durante as madrugadas em que ficam acampados por ali. Ela se chega bem quietinha, na calada da noite, e tenta pegar todos os desavisados na tocaia de morte mesmo. Pouquíssimos, eu disse pouquíssimos, os que sobreviveram para contarem essa história e relatarem o que viram. Mas, meu filho, você já foi avisado por diversas vezes e sua teimosia não tem limites. Eu já não sei mais o que posso fazer. E ainda por cima, estamos na época de Quaresma, e você sabe muito bem o que isso significa, e inclusive que a Quaresma deve ser respeitada. Na Quaresma, devemos ficar em casa. Bom, sinceramente, eu nem dei ouvidos para todo o papo que meu papai havia dito sobre o tardo lobisomem do Capivari, porque sinceramente, até esse momento, eu não conseguia acreditar que tal ser pudesse existir. E admito que me arrependi amargamente de ter ignorado meu pai e seus avisos e conselhos. Eu estava pensando apenas na trilha e no camping que iria acontecer, e só isso. Então, mesmo sob intensos avisos por parte de meus pais, eu e meu amigo Fábio realmente partimos aquela manhã para o nosso destino, sem saber o perigo terrível que nos aguardava. O caminho até o tardo Capivari é bem tranquilo. O trajeto pode ser feito bem confortavelmente de carro, como fizemos, e depois, quando chegamos próximo da mata, só deixamos a nave-mãe bem fechada e encostadinha próximo do início da trilha. Pegamos as mochilas e, tudo pronto para iniciarmos a nossa aventura. O que diziam em minha época de adolescente é que foi construída uma chácara muito bonita, próxima à tarda represa do Capivari, com uma vista incrível para o rio na represa. Pedreiros e ajudantes de diversas partes apareceram para trabalharem na obra. Meses depois que ela ficou pronta, em uma noite mardita de lua cheia, a filha do dono desapareceu na mata e nunca mais foi vista. Sua mãe foi encontrada gravemente ferida e associaram os traumas e feridas às mordidas de uma onça. Já o papai da menina foi encontrado afogado dias depois na represa. Quanto à mãe da adolescente, a mesma não suportou os ferimentos e morreu no local. O que se falava muito na época é que um dos ajudantes na obra era o tardo
vira bicho e, por inveja do proprietário e de sua família, após a conclusão da obra, foi atrás deles em uma noite de lua. Bom, o corpo do pai da menina já foi encontrado sem vida mesmo, pois o homem morreu afogado. Já a mãe, ela estava ali no local e dizem que ainda estava viva quando o socorro chegou, mas não resistiu aos ferimentos e falecer no local também. Quanto à menina do casar, essa nunca mais foi vista por ninguém. Essa é a tarde da história sobre o lobisomem da região do Capivari Mirim. Segundo as más línguas ainda, o tardo lobisomem fez da chácara tombada sua moradia, e desde aquela época até os dias de hoje fica impondo medo aos desavisados que ousam se chegar próximo das terras da velha chácara à noite e de madrugada. Claro que naquela época era muito difícil de se acreditar nisso, porque esse tipo de coisa assistíamos apenas nos filmes de terror. Quando terminamos de pegar as nossas mochilas e fechamos a nave, finalmente iríamos iniciar essa aventura incrível e que, por sinal, foi a minha última também. E meus amigos e minhas amigas, que dia lindo e que sol espetacular naquele começo de tarde! O contato com a natureza, acompanhado de um sol tão lindo, é muito gostoso e positivo. Porém, como fazia tempo que não nos chegávamos dessa região, resolvemos dar uma olhadinha no Capivari, fazer o acampamento à noite e aí sim, no dia seguinte, começarmos a trilha. Então, demos a volta por detrás do Capivari Mirim e procuramos um lugar legal para terminarmos o resto da tarde e virarmos a noite. E para nossa surpresa, meus queridões e minhas queridonas, saímos próximos de uma chácara muito grande e bonita. Naturalmente, fomos cortar caminho pela tarde da chácara para se chegarmos mais próximos da represa. Quando escutamos aquela voz com um tom muito amigável nos chamar a atenção, nos mandando esperar um pouquinho. Nós viramos e olhamos aquele senhorzinho dos quase 70 anos de idade se chegar. Boa tarde, rapazes! Eu me chamo Mário Jorge, ou Senhor Jorge. Estou aqui imaginando que pelo tipo de mochila e vestimenta que estão usando, estão pensando em passar a noite ou talvez 1 ou 2 dias por esses lados em suas barracas. Olha, não sei se vocês sabem das histórias sobre a família Albuquerque e o que lhes aconteceu em sua chácara em uma noite de lua cheia, mas quero lhes dizer que realmente é verdade e estou totalmente inclinado a lhes pedirem que passem a noite comigo e com a minha mulher em nossas terras. Para sua proteção, é claro, né? Aqui a noite é muito perigoso, sabe? Especialmente essa quaresma que está de lua cheia também. Porém, se não quiserem ficar aqui, tudo bem, rapazes. Mas se acontecer qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, corram imediatamente para cá que eu estarei lhes aguardando. Aqui na minha casa ele não entra não. Mandei um padre benzer as terras e coloquei em cada extremidade do meu terreno uma cruz benzida e bem protegida, de ferro chumbada em concreto. Se estiverem longe da entrada da minha casa, pulem para dentro do terreno mesmo, por cima da cerca que já estarão protegidos. Rapazes, por favor, todo cuidado é pouco. Não quero ter que dar uma notícia horrível para
atenções, entenderam? Muito cuidado e olhos bem abertos. Bom, passamos um final de tarde muito agradável com o Sr. Mário Jorge e sua mulher Andréia. Comemos muito do bolo de fubá e tomamos um café bem quentinho com o casal, sabe? E olha, meus amigos e minhas amigas, eu sabia muito bem o que eles estavam tentando nos fazer. Eles queriam nos fazer desistir da nossa aventura por causa das histórias da família na chácara que foi desgraçada pelo tardo lobisomem do Capivari Mirim. Eu e Fábio não desistimos não, sabe? E o velhinho nos chamou de teimoso por diversas vezes. Quando estávamos saindo, ele ainda nos trouxe um revólver. Quase morri de susto quando vi aquilo. Realmente, a preocupação com minha segurança de Fábio era tamanha por parte de Sr. Mário Jorge e sua mulher, a ponto dele nos oferecer um revólver para podermos nos defender à noite. Claro, caso fosse apenas necessário, né? Ele ainda nos recomendou fazer uma fogueira, porque segundo ele, jamais deveríamos passar a noite no escuro sem fogueira. Isso seria o tardo suicídio. Bom, agradecemos por toda a hospitalidade do casal, recusamos a arma e ainda por cima informei que eu era o tardo especialista em fazer fogueiras para acampamento. Deixou o senhorzinho um pouco menos preocupado, mas ainda havia aquele olhar de preocupação em seu rosto, sabe? Quando terminamos de dar a volta na chácara, já era de tardezinha, porém a vista para o rio era magnífica e resolvemos armar as barracas ali mesmo. Quando olho para Fábio, não pude deixar de notar que sua expressão de felicidade e entusiasmo foi completamente substituída por uma expressão gélida e grosseira. Realmente, todo o clima havia acabado para ele. Não apenas pelo que meu pai havia falado para nós, mas especialmente por causa do senhorzinho Mário Jorge. O fato do velho nos oferecer um revólver mostrou para nós que ele realmente não estava de brincadeiras e que tudo aquilo, no mínimo, poderia ter um pingo de verdade, sabe? Muito rapidamente, Fábio trocou um olhar frio e desconfiado comigo e começou a armar a madeira e algum tempo depois já havia preparado uma grande fogueira. Nem tanto para nos aquecermos, sabe? Mas, segundo ele, para nos protegermos mesmo. E para minha surpresa, ele ainda estava carregando um grande facão. E olha, hein, antes que eu pudesse indagar como aquilo havia aparecido em suas mãos, o mesmo me informou que, pelo sim, que pelo não, resolveu de trazer, sabe, para proteção mesmo. E olha, a noite se chegou muito bonita, mas também muito fria. A fogueira estava iluminando muito bem e produzindo um calor bem agradável. Já havíamos terminado de montar as barracas, armado as cadeiras, coloquei uma coberta por cima de minhas pernas e nós chegamos mais perto ainda da fogueira. E por um minutinho, olhamos para o céu que estava muito lindo. E neste instantinho, quando nos olhamos novamente, parecia que todas aquelas histórias eram apenas para tentar nos colocar medo. E dessa forma, o cair da noite foi muito agradável e incrível, iluminado por uma lua cheia muito forte e linda. E olha, a lua estava incrível aquela noite. E infelizmente, por teimosia, mais uma vez ignoramos esse aviso importantíssimo. Por volta de 11 horas, meia-noite, aquelas histórias e os avisos que meu pai e todas as outras pessoas haviam nos passado se tornaram verdade, sabe? E nossos semblantes serenos e tranquilos de sono ficaram gélidos e pálidos, como a tal da cor da morte. Por volta de 11h30,
escutamos passos ao redor das nossas barracas, bem próximos ao perímetro do acampamento, e instintivamente, por medo também, se chegamos mais próximo ainda da fogueira. Muito rapidamente, Fábio já estava de prontidão na fogueira, colocando mais lenha para o fogo ficar mais forte, e reparei também que seu facão já estava fora da bainha, no tipo, você me entende, né? Então, algo terrivelmente perturbador aconteceu. Eles contam que foi. Quando a fogueira ficou mais forte, tivemos a impressão que os passos vinham por nossas costas. Então nos viramos e pudemos ver que uma mulher, isso mesmo, uma mulher, alta e muito magra, de uma aparência assim horrível, passou correndo em nossa frente, mas muito rápido mesmo. Só deu tempo de ver o vulto. Entrou no meio do mato. Ela ficava correndo entre os arbustos e nos espreitando, protegida por detrás das árvores. E ela estava falando algumas coisas que não conseguíamos entender. Porém, de repente ela sobe o tom de sua voz e finalmente entendemos cada palavra do que foi dita ali. Tio, vieram me visitar. Se tivessem avisado, eu colocaria a mesa e prepararia o jantar. Serviria o que sobrasse dos seus corpos mortos, fedorentos e esfolados. Muita coragem virem até aqui e não me trazerem nenhum presentinho. O verdadeiro presente são vocês dois e seus lindos corações jovens. Adoro rasgar a carne e escutar os gritos de desespero e medo e abocanhar o coração enquanto ainda está bem quentinho e pulsando. Praticamente passaram por dentro de minha propriedade e nem pediram licença. Meu falecido pai, aquele que morreu afogado, diria que isso é muita falta de respeito, hein? Vocês me irritaram demais com essa fogueira também. O velho maldito lhes preveniu, né? Maldito Mário Jorge e suas terras protegidas. Aproveitem, esse é seu último aviso, pois quando eu virar, não vai sobrar nada de vocês dois. Digam para o velho Mário Jorge que Helena Albuquerque lhe manda recordações de morte. Por Deus, meus amigos e minhas amigas, quase morri nesse momento. Aquela voz rouca e macabra quase me fez infartar. Então, tudo o que contavam sobre o lobisomem do Capivari Mirim é verdade. Porém, com um detalhezinho a ser corrigido. E que detalhe macabro, sombrio e tocaiante de morte. O que pegou eu e Fábio foi quando aquela mulher terrível disse as seguintes palavras: Meu falecido pai, aquele que morreu afogado, diria que isso é muita falta de respeito, hein? E nesse momento eu caí de joelhos no chão e comecei a chorar por dois motivos. O primeiro foi de medo mesmo, sabe? O nervosismo foi tamanho que parecia que meu coração iria explodir. Eu me descontrolei e comecei a chorar de pavor e crise de pânico por causa do medo. E o segundo, muitos falavam que um dos serventes da obra era o tal do lobisomem e por inveja deu fim à família Albuquerque. Mas não foi nada disso que aconteceu e agora faz todo sentido. E meus queridões e minhas queridonas, lhes explico. A menina do casar tem a sina do lobisomem. Por isso construíram uma chácara tão afastada e estruturalmente reforçada,
para poder conter a própria filha nas noites de lua e manter a salvo esse segredo. Essa era a sina dessa família, e isso era o que eles tentavam esconder. Porém, em uma noite de lua cheia, algo deve ter dado muito do errado, e a moça conseguiu escapar. Se virou em lobisomem e voltou e matou os próprios pais. Por isso meu medo de Fábio era tão grande. Se ela fez isso com os próprios pais, imagino que não faria conosco. Adoro rasgar a carne e escutar os gritos de desespero e medo. Mas der tempo de nos olharmos e os gritos horrendos dela começaram a ficar mais fortes. E não demorou muito até os rosnados começarem a ecoar alto. Lembro que Fábio gritou comigo, mas eu estava congelado de pavor e medo. Então, nesse momento, levei um belo de um bofetão nas faces e finalmente acordei daquele transe terrível de morte. Fábio me olhou, pegou o facão e as lanternas e puxou eu pelo braço e corremos ladeira acima até as terras do senhor Mário Jorge. Quando começamos a ver a casa do velho e as cercas das terras, gritamos desesperados por seu nome várias e várias vezes. E nesse momento, um uivo muito do alto ecoou por toda a região e sentimos em nossas almas que a mulher lobisomem já estava virada e vinda em nossas direções nos buscar de morte. Mas o desespero por nossas vidas era tamanho que até hoje, meus queridos e minhas queridas, não sei explicar como consegui correr tanto e por tanto tempo também. O velho já estava na porteira com a sua espingarda pronta para berrar, e seus labradores ali com ele. E neste momento, quando estávamos para sermos apanhados, o velho começou a disparar para cima, espantando Helena Albuquerque e salvando as nossas vidas naquela noite. Nós chegamos para dentro do cercado e finalmente estávamos salvos dentro das terras abençoadas do velho Mário Jorge. Nos afastamos do cercado e ele nos disse que os seus labradores normalmente cuidam para que o lobisomem fique afastado, mas que ele não pode entrar por causa da proteção. Nesse momento, estava bem mais calmo e pude ver muito bem o animal medonho e traiçoeiro que estava em minha frente. Aquela cara de cachorro com porco deformado. Era possível ainda ver as feições de uma pessoa naquela coisa, e isso, sabe, dá muito medo mesmo. Um animal magro e de braços e pernas longos, com bastante pelos pelas costas, rosto e nos braços. Ver aquilo rondando o cercado e ainda por cima, andando feito gente, me fez fazer tratamentos psicológicos por alguns anos de minha vida. Então, se chegamos para dentro da casa de Mário Jorge e sua mulher já estava nos esperando com um cafezinho bem quentinho. Mais calmos, eu e Fábio começamos a chorar de novo e finalmente tive coragem para dizer alguma palavra após horas de silêncio. E as revelações que fiz para Mário Jorge e Andréia mexeram com eles e igualmente mexeram comigo e com Fábio. Só me lembro do velho dizer as seguintes palavras: finalmente, depois de todos esses anos, agora conseguimos entender tudo, Andréia. Não foi um dos funcionários da obra, mas sim a própria filha. Meu Deus, e isso me causa mais medo ainda. Se matou os próprios pais. Imagine o que ela não tem feito com esses desavisados que têm o azar de passarem por essas bandas em noites de lua cheia. Só Deus mesmo para nos confortar em uma hora dessas. E meu Deus, onde ela está se escondendo por todo esse tempo e esses anos?
Rapazes, passem a noite aqui e pela manhã voltem para suas famílias. E agradeçam muito, porque dificilmente alguém fica vivo para contar a história quando se trata de uma tocaia de morte de lobisomem. Meninos, agora vão dormir, porque já está tudo seguro. E meus amigos e minhas amigas, quem disse que conseguimos dormir aquela noite escutando aquela coisa macabra? Que em algum momento de sua vida já respondeu pelo nome de Helena Albuquerque, do lado de fora rosnando e uivando harto para nos intimidar. Realmente, ela conseguiu nos colocar medo, e no meu caso, tamanho foi o medo que essa foi a minha última aventura. Já no outro dia pela manhã, após o café, o velho nos acompanhou até nosso acampamento para vermos como estavam as nossas coisas, e quase dei um infarto com a cena que vi quando chegamos lá. As barracas estavam totalmente destruídas e nossos pertences também. Porém, ela deixou ali a cabeça de 2 dos cachorros labradores do velho Mário Jorge, só para nos mostrar que de alguma forma ela conseguiu se chegar para dentro das terras do velho. Sobre o nosso carro, que havíamos parado lá na entrada da trilha, estava aos pedaços também. Então, o velho finalmente entendeu que não estava mais protegido em suas terras como achava que sempre esteve. E no fundo, os verdadeiros guardiões de suas terras eram seus cachorros. Eles que sempre protegeram a vida do casar, inclusive dando as suas próprias vidas para isso. E não é à toa que dizem, meus queridos e minhas queridas, que o cachorro é o melhor amigo do homem. Vimos isso ali na prática e posso contestar que é a mais pura verdade. Ele e sua velha juntaram suas poucas coisas também, colocaram em cima de sua caminhonete e nos ofereceram carona até Curitiba. Eu e meu amigo Fábio agradecemos de coração pela ajuda. E eles nos informaram que voltariam a morar perto de seus filhos em Colombo. Então, nos despedimos deles. E foi assim, meus amigos e minhas amigas, que minha teimosia quase custou a minha vida. Todos os alertas foram dados, mas quando somos jovens, pensamos que isso jamais vai acontecer conosco. Sempre acontece com os outros, sempre aos outros, nunca nós, né? Então, fica o conselho: muito cuidado na quaresma em noites de lua cheia, porque o lobisomem pode estar à sua espreita. Eu me chamo Juca Matinhos, isso mesmo, dessa praia linda nesse meu Paranazão. E olha, hein, que família mais terrível esse Tardes Albuquerque. Espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa história. E aquilo que o seu Juca aqui sempre diz, hein, fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Andem pela sombra, mas cuidado com essa sombra à noite, hein? Não me vá cair na tocaia do lobisomem, tá bom? E se você puder deixar um joinha, curtir e compartilhar também, seu Juca agradece de coração. E meus queridos e minhas queridas, fiquem com Deus.